Olá, eis que entramos na Semana Santa, onde a Igreja nos propõe inúmeras reflexões, a começar pelo Domingo de Ramos, dia anterior ao que eu estou gravando hoje, ah, principalmente no ápice, que é no ápice da vida e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a sua paixão, a Eucaristia, sua paixão, e, consequentemente, a sua ressurreição no domingo de Páscoa. É, eu escrevi um texto ontem sobre o domingo de Ramos, tentando fugir um pouquinho desses clichês que geralmente se propõem nas análises desses dias. E é muito curioso porque uma coisa que eu não escrevi ali, apesar de estar implícito, mas que me veio de forma bastante clara depois, relendo meu próprio texto. Eu sou muito perfeccionista, então quando eu escrevo um negócio, eu leio e releio algumas dezenas de vezes. E depois que eu posto, geralmente eu meio que esqueço, né? Porque senão eu fico na paranoia de arrumar, de editar, e aí o texto, enfim, o post perde alcance. É, falando justamente que por conta desse ritual que a igreja propõe, da procissão, das pessoas com os ramos. Aqui na minha cidade foi num estádio, então as escadas do estádio estavam com aqueles ramos ali em forma de uma espécie de túnel, né, onde você passa ali. Está muito, muito bem feito, dentro das possibilidades da nossa paróquia aqui, muito bem feito, muito, muito bonito. Mas uma coisa que me veio durante a Santa Missa de ontem foi justamente quais eram as pessoas que colocavam os ramos para que Jesus passasse e o adoravam e o veneravam como Messias, Rei dos Judeus? E quais eram as pessoas que clamaram para que ele fosse crucificado e morto alguns dias depois? E a resposta é, é óbvia, mas um pouco assustadora, porque em grande medida foram as mesmas pessoas. Foram as mesmas pessoas. É claro que individualmente você tem diferenças, né? Mas falando genericamente, a população daquela região que saudou Jesus, que veio meio que sarcasticamente, né? Porque ele sabia o que aquele povo esperava. Esperavam um rei imponente, entrando de forma maestral, talvez com seus exércitos, um rei político, né? Como a gente já cansou de ver que os judeus esperavam. Mas aí ele entra num jumentinho, né? Ele entra, ele entra na simplicidade. Ele quebra as expectativas. Mas mesmo assim ele é venerado, né? Provavelmente não sabiam se ele estava, sei lá, em alguma tentativa de só não mostrar a sua imponência. Enfim, as pessoas de fato entenderam naquele momento. Provavelmente alguns da forma correta, outros talvez de forma não correta, de que aquele ali era o rei dos judeus, era o salvador do mundo. A diferença é que quem entendeu da forma correta via ele como o salvador eterno e não um político, né? Porque a política ela é necessariamente vinculada ao seu tempo. E como a própria Bíblia diz, o sacrifício de Jesus aconteceu na plenitude dos tempos. Muito bem.
Então, ela é meio óbvia, porque, de fato, o meu gato tá tomando banho aqui, né? Vocês viram? Ele encheu o saco pra entrar e ele vai. Não se distraiam, né? Então, de fato, são as mesmas pessoas. As pessoas que entronizaram Jesus através dos ramos e bendisseram a sua missão foram praticamente as mesmas que, movidos legitimamente ou no efeito manada, clamaram pela sua morte e morte de cruz. E a parte assustadora é que essas pessoas potencialmente somos nós também. Porque subindo algumas camadas ali da literalidade, da historicidade, até as partes mais simbólicas, a gente sabe que existem inúmeras referências nas escrituras a nós, ao nosso tempo e aos tempos que ainda vão vir, né? Então, isso algumas vezes dito explicitamente, como por exemplo, Jesus para Tomé, olha, você creu porque viu e tocou, né? Mas bem mais, muito mais bem-aventurados serão aqueles que crerão sem ver, né? Nós, né? Ou aqueles que vieram depois. Bom, é... então não deixa de ser uma puta traição, né, velho? Porque a mesma pessoa que entroniza Jesus, que o glorifica na sua missão com ramos, que era o tratamento que é dado somente aos reis, né? Ou no mínimo a pessoas muito importantes, são as mesmas que clamaram pela sua morte e morte de cruz. Então que Jesus foi traído é uma história bastante batida, não só pela figura de Judas, mas do próprio povo judeu, né? Que de alguma forma misteriosa está vinculado justamente até a sua volta, né? Então, a pergunta que a gente tem que fazer, sabendo que esse povo também pode ser uma referência a nós, até que ponto nós estamos traindo Jesus? Mas essa também é uma reflexão relativamente simples, né? E bastante piegas. Porque a Bíblia ela deixa isso de forma bastante clara, né? Por exemplo, elegendo o primeiro Papa, o primeiro sucessor de Cristo, né? No sentido da continuidade, que é Pedro, onde Cristo dá as chaves da igreja, a Bíblia não omite uma traição também. Três, na verdade, né? Que é a negação. E é grave, né? Bastante grave, porque Jesus já havia alertado que aqueles que o negassem diante dos homens seriam negados diante de Deus, né? Então, é, aparentemente ele se redimiu. E a gente entende isso como, olha, não é imperdoável, né? Se você tiver um coração contrito, você pode realmente é, não só ser perdoado, como cumprir uma missão gigantesca. Né? Mas a Bíblia, ela fala muito, olha, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, geralmente, aqui indo um pouco para a psicanálise, né? Geralmente, quando um sujeito maltrata os outros, é porque ele transfere as suas próprias culpas, as suas próprias decepções no outro, e aí ele tenta, através do objeto
culpar a si mesmo e maltratar a si mesmo. Freud já dizia isso sobre as pessoas que tentam ceifar a sua própria existência, falando que algumas vezes isso pode ser um deslocamento, né? Então, na verdade, ele não está tentando tirar a sua própria existência, ele está tentando tirar a existência daqueles que o prejudicaram. Então, por exemplo, alguém que foi abandonado, foi abandonado pelo meu pai, né? E aí você tem uma tentativa de ceifar a sua própria vida. E aí o que que ele faz? Ele, na sua tentativa contra um atentado contra si mesmo, ele na realidade tá tentando matar o outro, né? Isso é bem, sei lá, aula 3 da psicanálise. Mas a pergunta que esse período quaresmal me trouxe é justamente essa. Então, falando sobre traição, como foi o caso das pessoas que colocavam os ramos para Jesus passar e pouquíssimo tempo depois clamavam para que ele morresse de uma das piores mortes conhecidas, que é uma traição, e que os santos doutores da igreja e tantos padres ao longo da história elucidaram bastante, né? Esgotaram bastante esse bagaço aí no sentido de tudo que podia ser tirado praticamente já foi. Eu me propus uma reflexão não inovadora, mas diferente. Até que ponto nós traímos a nós mesmos? É o que tecnicamente chama de autossabotagem. Então, do que adianta eu amar o próximo se eu não amar a mim mesmo? Então, sendo eu a imagem e semelhança de Deus, eu preciso cuidar de mim. Porque senão é uma hipocrisia, né? Então é uma puta hipocrisia o sujeito o sujeito ter uma obra de caridade gigantesca e ser um glutão e ser uma pessoa viciada em substâncias que prejudiquem não só a sua saúde, né? Falou o cara com um cigarrinho de palha. Mas é curioso porque esse cigarrinho de palha aqui tá comigo há 2 anos, acredito. Foi quando eu fiz essa tatuagem aqui. Eu comprei esse cigarrinho de palha. Ele tá aqui há 2 anos e ainda tem 3 aqui. Então é um hábito ruim, mas é um hábito que pra mim, na minha constituição biológica, ela é um pouco mais tranquila. Diferente de outras substâncias que eu tive problemas sérios, né? E eu já elaborei isso várias vezes. Então, do que adianta eu amar ao próximo e não amar a mim mesmo? E a começar pelas autossabotagens. Então, eu me propus fazer um exercício comigo mesmo e meio que ser um modelo para que você faça. Olha, que todos nós temos traumas, problemas. É falar que a água é molhada, né? Ou falar que a grama é verde. Mas quantos de nós estamos preocupados em solucionar problemas? E quantos de nós estão protelando e postergando as possíveis soluções desses problemas? E é aí que a porca entorta o rabo, porque se você analisar friamente, 90% dos seus problemas você não tenta resolver. Você suprime, você reprime, você joga para debaixo do tapete. Então, se é um pozinho, se é uma lasquinha, se é uma sujeirinha de nada, jogar debaixo do tapete não fará praticamente diferença nenhuma. Mas tem um episódio dos Simpsons que os pais vão viajar e os filhos fazem uma festa, tipo
festa de arromba, né? Como diriam os nossos tataravós. E aí o jeito dele de arrumar a casa depois é jogar tudo debaixo do tapete. O tapete fica tipo de 1,90 m de altura e fica quase que como um oceano, assim. Então, aí você já vê que é uma alusão indireta justamente a pessoas que se acostumaram a colocar pequenas coisinhas para debaixo do tapete e quando vai ver não há mais tapete, né? E é impossível andar, é impossível cumprir a função de uma estabilidade, né? Nesse caso, estabilidade psíquica. E o exercício é relativamente simples. Ele vem de uma postagem que eu vi uns anos atrás, onde uma página propôs um exercício onde, se você pudesse ligar para si mesmo de uns anos atrás, e aí fica a critério de cada um qual seria esse eu, a idade desse eu, o que você diria? E aí, lendo os comentários, eu vi coisas assim muito tristes, que não convém falar aqui para o vídeo não ficar bad vibes, né? E aí me veio essa ideia de não de uma ligação, mas de uma conversa. Então, no meu caso, que vai ser um modelinho para que vocês façam, é, é uma conversa com o meu eu de 2001. Eu nasci em 88, 12 para 13 anos. No dia 2 de junho de 2001, a minha avó faleceu dormindo. Ela teve um infarto fulminante e foi dormir e não acordou. É uma das mortes mais desejadas pelas pessoas, né? Porque aparentemente não se sente dor. E você passa por um processo temido por todos, que envolve a dúvida, mas envolve o medo da dor também. Tipo, morrer em agonia, né? Então aparentemente não se sente nada. O que aconteceu? Foi o luto não elaborado, né? Não houve tempo de despedida, não houve tempo de conversa, não houve tempo de nada. Diferentemente do meu avô, que faleceu há 4 meses atrás. E ele adoeceu, passou um tempo internado e foi um luto mais saudável, porque eu pude. Eu já falei tudo que eu tinha para falar com ele em vida, naquele momento ali eu só refinei algumas coisas, mas tudo que havia sido. Tudo que eu considerei necessário de ser dito, eu disse muito antes, né? Justamente por essa experiência negativa com a minha avó. É... Nossa, tá pagando muito. É... Então foi um luto saudável. Mas o da minha avó não. E o que veio depois disso foi uma merda, porque logo que a minha avó faleceu, um mês depois a minha bisavó faleceu. E eu morava em Batuba e a minha bisavó morava aqui na cidade de Embu das Artes. E ela deixou pro meu avô, que não é meu avô de sangue, é meu avô de criação, marido da minha avó, pai de criação, né? Mãe e pai de criação, avô e avó. É... Deixou uma casa pra eles e aí meu avô juntou o útil ao agradável, né? Tipo, Batuba é uma merda, até hoje é uma merda. Não tem expectativa de nada. Lá uma pessoa bem sucedida ou é um empresário, a gente sabe que no Brasil o empresário só toma, ou ser gerente de loja de departamento, né? É... Viemos pra cá. Literalmente 2 meses depois que minha avó faleceu, eu já havia mudado de cidade. Então a minha referência muito clara é o 11 de setembro do mesmo ano, né? 11 de setembro de 2001. Onde eu já estava morando sozinho. Numa cidade nova, numa casa nova. Onde eu perdi literalmente tudo. A minha avó, a minha cidade, meus amigos, as minhas paixões, as minhas rotinas. Eu era esportista, jogava basquete, surfava, andava de skate. Na época não tinha essa facilidade de comunicação como a gente tem hoje.
E o meu avô morria de medo de morrer sozinho, o que infelizmente acabou acontecendo. É, E eu já estava morando sozinho nessa casa, 3 meses depois que minha avó faleceu. Então, eu perdi literalmente tudo. E o que eu falaria para esse Cauê é o que eu vou falar agora. Então, a partir de agora, esse vídeo não é mais para você, ouvinte. É, é para aquele guri de 11 anos, 11, 12 anos, que se viu sozinho no mundo e que precisa ouvir algumas verdades, né? Então, vamos lá. Cauê, eu sei que o que você está vivendo agora é muito ruim. A solidão afetiva é uma das piores solidões que existem, porque é você estar no meio de muitos e se sentir só. Então, você tem uma rotina, você tem uma vida, você tem um cronogramazinho, só que isso não substitui e jamais substituirá o carinho afetivo que você perdeu e sinto muito. Acostume-se, ele não vai voltar mais. Isso será um fardo praticamente de toda a sua vida. E quem tá falando isso, querido, é você. Então, eu sei que um monte de gente vai tentar cagar regra em você, mas a maioria dessas pessoas não tem a menor ideia do que tá acontecendo com você. Eu sei que isso é clichê, e todo jovem acha que o mundo não o entende, mas algumas vezes é verdade. Algumas vezes as pessoas passam por situações onde é muito difícil compreender o que de fato está acontecendo. E na juventude, isso tem um grauzinho um pouquinho maior, porque você não tem a personalidade forte, formada, que vem justamente dessas figuras basilares, né, dessas figuras centrais da vida de qualquer pessoa, que é papai e mamãe. Então é o que a gente chama de família nuclear. Você acabou de perder a sua família nuclear. E isso não terá volta. Você vai, eventualmente, depois de muito, muito penar, você vai eventualmente constituir a sua família basilar, por assim dizer. No entanto, haverá um resquício dessa não criação e dessa falta que lhe aconteceu. Os problemas da vida são justamente os excessos e as faltas. Os extremos são sempre complicados. Então, presença em excesso faz mal, ausência em excesso faz mal. Tudo é uma questão de equilíbrio. E equilíbrio é a palavra que você vai ter que levar para o resto da sua vida. Porque durante muitos anos você será uma pessoa completamente desequilibrada. Eu sei que a palavra desequilibrada, para você que está ouvindo agora, um guri de 12 anos, pode parecer um desequilíbrio no sentido histérico. Ou seja, é uma pessoa que ouve um não e se emputece, uma pessoa que busca é, nos teatros da vida, né, os famosos histéricos do dia a dia, que batem boca por qualquer motivo. Não é isso. Isso na verdade, é a histeria mais vulgar e comum que existe. Eu estou falando do desequilíbrio interno. O que é o desequilíbrio interno? O desequilíbrio interno é você ser casado, ter filhos, casa própria, profissão, religião e pendurar-se para acessar a sua própria vida. Isso vem não só do desequilíbrio interno, mas também de uma culpa reprimida, porque no momento em que você perdeu tudo que você tinha, você criou uma espécie de outro Cauê.
numa analogia porca, mais ou menos como uma série Ruptura, né? Onde você tem o in e o out, né? Quem trabalha o tempo inteiro e quem vive fora do trabalho o tempo inteiro. Para quem assistiu a série vai entender o que eu estou dizendo. Então houve uma divisão interna psíquica, onde aquele órfão abandonado, seja pelas circunstâncias da vida através da morte da senhora sua avó, seja pelo abandono literal do seu avô, da sua mãe antes, né, que deixou você para ser criado pelos seus avós, pelo seu pai biológico, que, como eu costumo dizer, foi comprar cigarro no Havaí e não voltou mais, literalmente. E esse guri vai ficar meio que aí sempre para te desestabilizar, sempre sendo uma referência de desequilíbrio e culpa. Mais ou menos assim. Você não se permite vencer na vida, ter estabilidade, porque você entende como se fosse uma traição aquele guri desamparado. E isso é natural do ponto de vista psíquico. Eu falo isso porque uma das formas que a gente usou para reprimir isso, ou pelo menos entender, não, reprimir é a palavra errada, me corrijo, entender as merdas que você viveu, foi justamente o estudo da mente humana, né? A começar pela escolha da sua primeira profissão, que foi filosofia, e o seu deslumbre ao conhecer a filosofia da mente e, por uma coincidência ou desígnio divino, o seu professor ser psicanalista e estar na época lutando para colocar a psicanálise na faculdade, foi justamente o que incentivou você a entrar nessa área. Porque de fato a mente humana é deslumbrante, né? O que a gente costuma fazer inconscientemente é realmente impressionante. E, e isso é comum. Essa autossabotagem é uma pessoal, né, que fez você ter recaídas nas drogas. Para começar, que fez você entrar não foi exatamente isso. Foi e não foi, né? Porque o que você quis matar nas suas tentativas de auto... É difícil falar a palavra aqui que o algoritmo pode, né? As suas tentativas de ceifar a sua própria existência não foram propriamente contra si mesmos, mas contra a, a, a estabilidade que você constituiu. Você considera uma traição pelo que você viveu. Aquele guri que tá ali. O desamparado, o abandonado. Isso te tornou uma pessoa desequilibrada. Então você buscou inúmeras formações, a começar por isso, né? Uma formação intelectual. Você vai ter 5 profissões, até onde me consta. Professor de filosofia, história, geografia, psicanálise e sistemas de informação. Ou seja, você não suporta. Aliás, você talvez entenda que se você fosse mais inteligente, você teria lidado melhor com a situação. Não. Isso não procede. Não que você não deva buscar essa inteligência, não deva buscar essas profissões. Você é bem satisfeito com o que você viveu. Você vai ter pouquíssimos arrependimentos sobre o caminho profissional que você teve. Mas você buscou a coisa certa pelos motivos errados. Você buscou essa intelectualização para tentar corrigir um suposto erro que não foi seu. Você não tem culpa de ser abandonado, de ter sido abandonado. Você não tem culpa da sua avó ter falecido. E muito mais, você não tem culpa do sucesso que você teve. Você tem culpa, sim, de como você reagiu a isso. Mesmo passando um pano, que você era um guri, você ainda poderia ter tido uma reação um pouco melhor. É claro, dado o histórico que a gente tem das pessoas, você teve uma reação muito melhor do que poderia ter tido.
você se tornou uma pessoa muito melhor do que poderia ter se tornado. Você poderia ter de fato se encaminhado aí para viver numa Cracolândia da vida, como quase aconteceu. Mas a sua autossabotagem vem de uma forma diferente. Então, você você não aceita a estabilidade que você tem, o sucesso que você teve, porque você considera isso uma traição àquele guri. É como se aquele guri tivesse sido abandonado novamente, só que agora por ele mesmo. Isso é muito profundo, porque trair a Deus é relativamente comum. Nos gestos mais simplórios do dia a dia, nos gestos mais teologicamente até irreversíveis, isso é relativamente comum. Agora, trair a si mesmo, aí o negócio fica um pouquinho mais embaixo. Porque aí entra no começo da nossa reflexão, né? Do que adianta eu amar ao próximo e não cuidar de mim mesmo? Então, do que adianta você ter uma profissão que cuida da saúde mental dos outros, mas você não cuidar da sua saúde mental? Você não fazer as reflexões e análises que você precisa fazer. Você vai utilizar de inúmeros subterfúgios para fugir, sublimar e negar a traição, a culpa e o abandono que você vai ter nas drogas, na comida, em vícios e desajustes pessoais que não convém explicitar aqui, mas você sabe do que eu estou falando, que vão tornar você uma pessoa não hipócrita. Você tem consciência do que você faz. Você tem consciência de que a perfeição é inalcançável, mas que atrasam bastante certas áreas da sua vida. A sua racionalização excessiva vai ser um problema. O que você precisa entender é que, em primeiro lugar, o que você está vivendo agora, essa dor incalculável e inominável, ela vai ter um sentido. Aqui sem cair em clichê, porque quem está dizendo isso é quem viveu a sua dor, não é alguém de fora. Ela vai ter algum sentido no que se refere a propósito. Então, você conhece uma pessoa que sofreu violências incalculáveis. E você já sabe disso desde agora. Você sempre soube disso, na verdade, né? E você sabe que essa pessoa, quando saía para comprar pão, apareciam pessoas com o mesmíssimo problema que ela tinha, que ela passou, que ela viveu e que ela conseguiu, ao seu modo, superar. E isso se tornou uma espécie de vocação para ela. É mais ou menos o que vai acontecer com você. A sua dor, a sua angústia, os seus pensamentos destrutivos, o seu desequilíbrio vai ser um ponto, porque você tem consciência de tudo isso. Vai ser um ponto em que você usará isso não como pedra de tropeço, mas como pedra angular em uma construção um pouquinho maior. Alguns desses muros construídos depois dessa pedra angular precisarão ser refeitos. Você meio que passou pelos dois estágios dos três porquinhos, né? Você primeiro construiu a pedra angular, o que é ótimo, mas aí fez uma casa de palha e o vento do lobo mau a derrubou. Esse lobo mau são as circunstâncias que você vai viver na sua vida, externas e internas. Você entendeu e construiu uma casinha de madeira, mas mesmo assim você acabou perdendo isso. A diferença dos três porquinhos é que ele muda de casa, né? Nesse caso é a mesma pedra angular. E agora, aos seus 36 anos, você vai tomar consciência
de algumas coisas, alguns mecanismos internos, algumas questões pessoais que estavam debaixo desse tapete, que são o começo da construção de uma casa sólida, cujo vento não vai conseguir abalar minimamente. Mas isso ainda é um começo, ainda são os primeiros passos. Você precisa entender que todo processo demanda tempo. E como diria, tem um episódio do Superman, que é da Liga da Justiça, que é muito interessante, que tem uma microbomba, né, presa num cara e o Superman segura assim com a mão. Tipo, a bomba pode estourar. A bomba que dizimaria o quarteirão inteiro, ele segura na mão, né, e fica ali. Ele olha pro cara e fala, a pior parte é esperar, né? A pior parte é esperar. A pior parte é ter paciência num mundo que te exige imediatismo e numa personalidade que você sabe que tem, que é imediatista, que é extremamente ansiosa. Em grande medida pelo que você viveu. Não negue o que você viveu. Não reprima o que você viveu. Utilize isso a seu favor. Então, você vai um dia entender um conceito fundamental das artes marciais orientais, principalmente na figura do judô, um pouco do karatê, onde o sujeito que é menor e tem um oponente maior e mais forte, bater de frente é burrice. Então, ele espera o ataque do adversário, que é forte e impetuoso, e não tenta barrar o ataque. Ele conduz o ataque, ele utiliza a força do oponente contra ele. Então o sujeito dá um soco e ele não barra o soco, porque ele levaria na tarraqueta. Então ele desvia e conduz o oponente, passa uma rasteira no cara, o cara cai e ele domina no chão. É isso que você vai precisar entender. Algumas circunstâncias da vida serão muito superiores ao que você pode suportar, mas assim, muito superior. E você vai tentar inúmeras vezes suportar o ataque e vai cair vergonhosamente em derrota. Só que em algum momento você vai entender essa dinâmica e vai entender que você pode conduzir essa força muito superior a seu favor. Usar a pedra de tropeço como pedra angular. Só que lá pelos seus 35, 37 anos, você vai começar a entender isso. E esse processo vai se desenrolar por muitos anos. A grande vantagem é que você foi agraciadíssimo, você foi muito agraciado por Deus, que colocou ao seu lado uma companheira, uma esposa, que vai perdoar os seus erros imperdoáveis. Principalmente aqueles. Você nunca vai cair na canalice de trair a confiança dela no sentido de um relacionamento extraconjugal. Graças a Deus você não vai cair nisso. Mas erros internos que vão afetá-la e afetarão ela, direta e indiretamente, e que ela poderia, com toda a razão, sem nenhuma possibilidade de, de retrucar ou de argumentação, você teria que simplesmente aceitar passivo, ela teria toda a liberdade de te jogar no olho da rua. E você só poderia aceitar, né? Mas que ela vai optar pelo caminho mais difícil, que é dar a mão para você e não só ser a pessoa que vai estar ao seu lado nesses momentos dificílimos, mas também que vai se tornar, de certa forma, as colunas desse edifício que você vai construir. Então, o seu entendimento sobre os seus mecanismos internos é a pedra angular. A sua esposa será as colunas dessa casa, sólida, firme, que não vão se abalar com os ventos internos e externos. E os seus filhos serão as paredes. Você vai precisar ainda colocar um teto. E esse teto se chama catolicismo.
não se esquive de conhecer outras religiões, porque você conheceu praticamente todas. Não como praticante, algumas sim, mas a maioria intelectualmente. Você vai estudar quase todas as religiões. Você será evangélico protestante durante uns bons anos e você vai detestar, odiar com todas as forças da sua alma o catolicismo. Como geralmente as pessoas odeiam com toda a sua alma a verdade. Não fuja disso, sabendo o que eu estou te falando agora, vivencie esse momento. Porque o seu catolicismo vai estar tão avançado, não no sentido de avançado em relação aos outros, ok? Não é, você não se pode permitir, você não vai fazer isso, diminuir os outros em relação ao nível de conhecimento e experiência que você tem pessoalmente, porque não tem tabela. O que os outros vivem é o que os outros vivem, o que você vive é o que você vive. É no sentido qualitativo, porque o que uma pessoa que não vivenciou o protestantismo raiz, como você vivenciou, é, e entra direto no catolicismo, precisará passar várias etapas até chegar num catolicismo maduro, você pulou praticamente quase todas essas etapas porque você viveu o seu contraditório extremo. Então, qualitativamente, você vai chegar no catolicismo já com uma bagagem que muita gente que está aí com muito tempo de missa não vai ter. Então, essas experiências formaram e formarão você, para o bem e para o mal. Existem algumas frases que vão nortear a sua vida. Uma delas é uma passagem bíblica que está em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E você vai perceber já nas primeiras vezes que você ter acesso a esse versículo, é que a palavra todas inclui as coisas ruins. E casando com essa com esse raciocínio, você tem a famosíssima frase do Ortega Gasset, ou é o Dom, ou é o Cervantes? Acho que é o Cervantes. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Você precisa entender que você foi formado e forjado pelas coisas ótimas que você teve e pelas merdas que você teve. As cicatrizes e imperfeições são parte constitutiva de quem você se formará. Qualquer um. E você está incluso nisso. Não se esquive dessas merdas que você vai viver. Entenda o que elas têm a te ensinar. Você vai inevitavelmente cair em uma desgraça de vícios de drogas durante muitos anos. Mas em determinado momento você vai entender o porquê que você usava essas substâncias e do que você estava fugindo. Entenda, o seu guri que foi abandonado, o seu sucesso pessoal, a sua felicidade não é uma traição ao abandono que ele teve. É conferir sentido. Porque uma outra frase que vai nortear muito o seu raciocínio pela vida inteira é do Viktor Frankl, que é o seguinte: quando a vida colocar situações que são insuperáveis e você não terá controle nenhum sobre elas, ainda lhe restará a liberdade de como reagir a essas situações insuperáveis. Algumas vezes você vai escolher a pior alternativa. Mas calma, isso não faz você um bosta, isso não faz você um santo, isso só faz você ser humano. Você exige uma perfeição de si mesmo que é inalcançável. Nem os grandes santos que um dia você vai estudar, não só eles não arrogavam para si essa santidade, porque a santidade que a gente entende dos santos não é de perfeição,
mas de entrega. Nem eles tiveram, assim, né? E você, como um bitolado paranoico, buscou essa perfeição e se ferrou muito quando não alcançou. Não só pelas expectativas que você vai criar, mas pela frustração diante do fracasso. Porque é viciado. Você busca o impossível, parece que sabendo que não vai alcançar, para que você jogue a culpa por não ter alcançado e fica nesse loop praticamente infinito. O loop só vai ser quebrado quando você entender que você está se sabotando, porque você não admite que aquele guri seja abandonado mais uma vez, só que agora por si mesmo. Só que isso é uma falácia, porque o seu sucesso pessoal e profissional não é uma traição àquele guri abandonado. É uma conferência de sentido. Você está atribuindo sentido àquele sofrimento, que é a matemática do sofrimento do Viktor Frankl. Que o desespero é o sofrimento sem sentido. O que você fez foi conferir sentido àquela existência sofrida e abandonada, aquele guri. Só que os seus mecanismos de defesa internos vão entender isso como uma traição. E você vai se sabotar através dos vícios, através da comida, através de bobagens do dia a dia. Isso é relativamente normal. O que não é normal, e nesse sentido você tem algum diferencial, é você tomar consciência disso. Sozinho, porque você viveu sozinho a sua vida inteira. E infelizmente tem poucos profissionais que conseguem atender bem, principalmente por questões políticas, mas aí você vai entender isso mais pra frente. E buscar essa solução com humildade, com devoção. E a devoção será o teto da sua casa, que terá que ser colocada por você, mas não é mérito seu. É uma escolha. Porque você poderia colocar um teto de palha, que no primeiro vento voaria. Mas você decide colocar uma laje muito bem fixada, muito bem estruturada. Então, na estrutura psíquica que você vai ter, a pedra angular é uma nova perspectiva diante do sofrimento. É o sentido conferindo, é a liberdade de conferir sentido àquilo que é insuperável. As colunas que vão manter essa parada em pé serão postas exclusivamente pela senhora sua esposa. As paredes que lhe darão privacidade e que vão colocar vão conferir forma a esse esqueleto serão os seus filhos. E o que vai te proteger das intempéries da vida e te dar não só um abrigo para as desgraças, mas um local de descanso seguro, será a fé católica, a qual você vai odiar. E deixe-se odiar. Não se turve a ignorar isso. Isso em algum sentido vai te formar bem. Vai te fazer um católico bastante consciente e alerta a certas heresias. É mais ou menos como o bom chefe, né? O bom chefe é o cara que manja não só das suas próprias funções, mas desde do faxineiro, do entregador. Ele conhece, ele não atua, mas ele conhece bem todas as etapas da sua empresa. Então, nesse sentido religioso, a fé protestante vai ter essa coisa boa que é te fazer conhecer os pontos mais frágeis do catolicismo. E você posteriormente vai entender que, na verdade, esses pontos frágeis não eram frágeis, era você que estava entendendo muito mal, não só a fé protestante, como o próprio catolicismo,
Quando você entender de fato o que é o catolicismo e de fato o que é o protestantismo, você vai entender onde é que está a verdade. Isso vai te formar um católico muito experiente, mesmo com pouco tempo. Justamente pelo contraditório que viveu na sua vida durante alguns anos. Então tenha calma. Tenha resiliência. Entenda que processos demandam tempo. Tempo é o que você vai ter de mais precioso e que muitas vezes você vai jogar fora, mas isso é inevitável. No entanto, você vai ter uma consciência muito grande de si mesmo. Você vai ter uma consciência muito grande do que é a vida. Você vai ter uma consciência muito grande das frivolidades e das inutilidades que o mundo vai te propor e você vai fugir como o diabo foge da cruz disso. E isso é muito bom. Em certo sentido, você será muito solitário, mas é uma solidão que, na maioria das vezes, será mais saudável do que não saudável. É claro, solidão em excesso faz mal, mas você vai saber ponderar. Você vai ter um excesso aqui, uma falta ali, mas você vai achar justamente o que eu lhe disse no começo, que é o ponto de equilíbrio. Busque a sua racionalização como você sempre fez, isso é natural em você, você sabe disso. A filosofia e esses cursos superiores, a psicanálise só foram a cereja do bolo, mas isso já estava em você e você vai entender que essa era a sua vocação. Esse era o seu chamado. E você vai exercitar isso muito bem. Mas até você achar esse equilíbrio, você vai precisar cair algumas vezes. Não se culpe e não entenda jamais o seu sucesso como uma traição àquele guri que foi abandonado. Não é traição, é ressignificação. Não deixe esse guri abandonado. Dê a mão para ele e faça com que ele entre nessa casa que você construiu junto com a senhora, sua esposa, os seus filhos e a fé católica. Você cometeu o erro de colocar esse guri debaixo do tapete. Incomoda um guri de 11 anos debaixo do tapete? Claro que incomoda, mas você deixou no cantinho, né? Então incomodava pouco. Você vai tirar esse tapete, não haverá mais tapetes. Você vai pegar esse guri que está chorando, que está desesperado, que está triste, que está abandonado, vai dar a mão para ele e vai levar ele para dentro da sua casa. Ele vai curtir com você o que ele mesmo construiu, porque aí mora a injustiça. Se há alguma injustiça, foi justamente nessa separação. Mas é uma injustiça cósmica. Não é pessoal. Não foi você que cometeu essa injustiça. Você e ele foram vítimas dessa circunstância. E a circunstância ela é insuperável no sentido de modificação. Então, já que não dá para mudar, você vai ressignificar. Você vai entender que você é o mesmo que aquele guri. Vocês são a mesma pessoa. E você agora vai começar a trazer ele para sua rotina, a trazer ele para sua vida. E quando você menos esperar, você se tornará um com ele. Não há exclusão, não há morte desse guri. Não há substituição. Há uma síntese, onde você pega a tese, que é ele, a antítese, que é o que ele se tornou, e você cria a síntese, que é desse Future Days, né? Desse futuro, desses dias futuros que você terá unido ao seu passado e não negando e nem lhe atribuindo culpa. Conserte as merdas que você fez. Arrume as consequências. Arrume as bobagens que você fez. Ainda dá tempo. Mantenha essa consciência. Entenda que se você não domina o seu corpo, você não domina nada. Entenda que tudo no mundo é descontrolável, exceto
a sua perspectiva diante do descontrole. Não busque a perfeição no sentido de posse, mas no sentido de meta. Entenda a perfeição como um horizonte, onde você anda 2 passos em direção a ele e ele se afastará 2 passos de você. Mas nunca pare de caminhar. Ela é inalcançável nesta vida. Mas a fé católica, esse telhado, essa base sólida de conforto e de segurança, vai te ensinar que esse horizonte ele é alcançável sim. Só que não agora. Você vai precisar passar por algumas coisas, por algumas questões nessa vida. E quando essa vida cessar, você alcançará o conhecimento pleno, o entendimento pleno e a síntese plena, onde tudo aquilo que hoje você ainda não entende fará sentido. E você vai desfrutar do gozo verdadeiro, da felicidade verdadeira diante do Deus que você serve e busca com tanta sinceridade, desde sempre. Tá ok? Tenha calma, Cauê. Tenha calma. Então é isso, voltando agora ao meu diálogo com vocês. Usem isso como modelo. Usem isso como um modelo para vocês ressignificarem o passado de vocês. Entendam que o passado não pode ser mudado, mas ele pode ser compreendido, ele pode ser assimilado. Tá ok? E não traiam a si mesmos. Não traiam a Deus, não traiam a Jesus, não traiam a si mesmos. Que esse final de Quaresma, início de Semana Santa, que a Eucaristia, as reflexões sobre a Eucaristia, sobre a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos auxilie não só a encontrar a salvação, que é o nosso objetivo último, mas nos ajude a viver bem, a ter paz conosco, com a gente mesmo, a assimilar as coisas que a gente viveu e ressignificar as coisas que a gente não pode alterar. Tá ok? Que vocês tenham uma santa Semana Santa e uma saúde física e emocional plena. Um grande abraço e que Deus abençoe todos vocês.